Bom dia, graça e paz. Hoje é terça-feira e estamos aqui para esse momento muito importante, que é o compartilhar a palavra de Deus. E que essa palavra nos traga um renovo e um despertar. Nosso tema é arrependimento. O texto base está em Jeremias, capítulo 7, dos versículos 16 ao 20. Jeremias foi um grande profeta. Teve seu chamado ainda jovem. Segundo alguns estudiosos, Jeremias veio de uma linhagem não muito interessante, pois, possivelmente, ele era descendente de Abiatar, sumo sacerdote, que foi deposto, foi removido do seu serviço por Salomão. Apesar de ouvirmos muito que Jeremias é conhecido como profeta chorão, digo, na verdade, depois de ter estudado a respeito desse profeta, que ele foi muito perseverante, pois, quando o chamamos de chorão, me faz parecer que ele era muito frágil, quando, na verdade, ele foi bem forte, com tudo que ele viveu, por amor à palavra de Deus. Ele me inspira com o seu exemplo de seguidor, determinado, dedicado e bondoso. O pranto de Jeremias, na verdade, era por ver a situação daquele povo. O povo de Israel, a cidade escolhida por Deus, a situação a qual eles estavam vivendo. Jeremias sentia muita dor pela forma errada que o povo havia escolhido para viver. O caminho que o povo estava trilhando fora dos propósitos do Senhor. Jeremias foi bastante perseguido e poderia ter desistido ao longo da sua caminhada. Mas, mesmo com toda a dificuldade, ele insistiu. Ele não desistiu do seu chamado. Jeremias seguiu, comprometido com a palavra de Deus. Debaixo de muita fé, ele serviu ao Senhor por mais de 40 anos, sendo fiel, amando a Deus e não se importava com as circunstâncias. Ele estava convicto do seu chamado e o cumpriu com muito louvor. A ênfase do livro de Jeremias tem duas partes, está dividida em duas partes. De um lado, o julgamento de uma nação infiel. O julgamento de Deus sobre uma nação infiel, teimosa, obstinada, que tem seguido os seus próprios caminhos, os seus próprios passos, seus próprios desejos. Do outro lado, é o desejo de Deus em restabelecer aquele povo, em restaurar aquela nação, em levá-los ao arrependimento, renovando assim a sua aliança. Deus tem total interesse em cada um de nós. Ele não quer perder nenhum sequer. Mas somos nós que nos afastamos dele. E queremos viver a nossa vida do nosso jeito. Não queremos ou não pensamos nas consequências. Foi assim com aquele povo e é assim atualmente. As pessoas querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Jeremias viveu em tempos de muito caos, tempos bem difíceis, na verdade, em todas as áreas, política, social, econômica, financeira, moral, espiritual. E toda a mensagem de Jeremias expressa a soberania de Deus. É Deus quem chama, é Ele quem capacita. Quando Deus nos chama, quando Ele nos convida para o seu ministério, Ele nos instrui com a palavra, Ele nos dá o direcionamento de tudo que devemos fazer. Mas precisamos estar com o coração aberto, coração disposto, para que Ele possa nos moldar, nos forjar e nos fazer a sua imagem e a sua semelhança. Mas isso depende de nós. Depende da disponibilidade dos nossos corações. E tudo que Jeremias falava era respaldado na palavra de Deus. Ele insistia em dizer o quanto Deus queria manter um relacionamento mais profundo
um relacionamento especial com aquele povo, com o povo de Israel. E assim, o Senhor quer manter essa relação especial conosco no dia de hoje. Jeremias queria muito que aquele povo entendesse que, se eles se arrependessem e voltassem para Deus, a graça de Deus triunfaria sobre o pecado e sobre o juramento, e Deus os perdoaria. A mesma mensagem que lemos nos dias de Jeremias, no passado, nos serve nos dias atuais. Porque a mesma coisa o Senhor quer fazer conosco. Ele quer se relacionar de uma forma especial. E ainda hoje, o coração humano está doente e precisa urgentemente ser curado. E somente o Senhor pode curá-lo. Jeremias descreve pecados que ainda hoje acontecem. Eu vou citar apenas 2 desses pecados, que é o pecado da idolatria. Muitas vezes comparamos a idolatria apenas com a questão de adorar imagens. Mas não somente dessa forma estamos cometendo o pecado da idolatria. Cometemos a idolatria também quando tiramos o lugar de prioridade de Deus e passamos a dar lugar a tantas outras coisas e tornamos essas outras coisas muito mais importantes do que Deus. O dinheiro, a fama, as telinhas, celulares, tablets, YouTube, tantas redes sociais têm tomado hoje o lugar de Deus. E o segundo pecado é a contaminação dos templos, a contaminação dos altares. Ministros de Deus que se deixam levar pela fama, pela vaidade, pelos seguidores em redes sociais, têm desonrado o altar do Senhor. Todos estão conscientes de seus erros, de seus pecados, mas não se importam com a vontade de Deus, não se importa com o que Deus tem falado, com o que Deus tem pedido. E a vontade de Deus é que possamos nos arrepender. Muitos não estão preocupados em agradar a Deus e estão preocupados em agradar o homem, em fazer shows, espetáculos. E assim tem desprezado, tem negligenciado o que Deus tem falado, o que Deus tem pedido. E Deus continua a falar para nós nos dias de hoje. Arrependam-se dos seus maus caminhos. Voltem para mim. Jeremias anunciou que as consequências estavam chegando. E ele sabia que Deus não permitiria que o pecado humano continuasse impune, nos trazendo assim uma grande reflexão. Ele nos lembra do dia do Senhor. Jeremias nos lembra que Jesus está voltando. É tempo de se arrepender e fazer o que Deus está pedindo. Estamos vivendo dias difíceis também, em todas as áreas, assim como foi no tempo de Jeremias. Estamos vivendo esse tempo de caos. E assim também, da mesma forma que foi no tempo de Jeremias, o povo está sendo alertado a esse respeito, a respeito de tudo que está acontecendo. E está sendo também alertado da vontade de Deus, o que o Senhor quer para nós nesse momento. As notícias hoje chegam em uma velocidade incrível. Temos todas as formas de comunicar as boas novas. O povo sabe que Jesus está voltando. E tudo isso é um pré-anúncio do fim dos tempos. E o que temos feito com toda essa informação? E Deus continua a nos falar nos dias de hoje. Arrependam-se dos seus maus caminhos. Voltem para mim. Todas as palavras anunciadas nesse tempo e tudo que tem ocorrido tem apontado para a volta de Jesus. E Ele nos convida ao arrependimento. E isso não é uma mensagem apenas para o povo ímpio, para o povo que está do lado de fora. Não, isso é uma mensagem para mim e para você. É uma mensagem para todos nós. Mesmo aqui dentro, mesmo na igreja, mesmo congregando, não se engane pensando que essa mensagem é apenas para os que estão de fora. Mas o Senhor tem falado a todo o povo e a todas as nações, a todos aqueles
que não têm feito verdadeiramente a sua vontade. Deus quer nos perdoar. Ele quer curar o mundo e basta nos posicionarmos, fazer o que Ele quer. E o que Deus quer? Ele quer que nos arrependamos e voltemos a Ele. E todos os que fizerem isso receberão perdão e cura. Mas isso não depende do outro. Isso não depende da oração do pastor. Isso não depende da oração do apóstolo, do profeta, do pai ou da mãe. Isso depende de cada um de nós. Aceitarmos as verdades de Deus em nossos corações. Depende da nossa busca. Buscarmos verdadeiramente a Ele e entregarmos os nossos caminhos. Isso é tão forte que aqui no livro de Jeremias, no capítulo 7, do versículo 16 ao 20, nos traz essa mensagem. Depois eu quero que você dê uma lida. Eu vou ler o 16. Deus disse, Jeremias, não ore por esse povo, não peça, não implore em favor deles, não insista comigo, porque eu não atenderei. Aqui nos fala que a intercessão do profeta não salvará o povo rebelde. E Deus pede que Jeremias não ore, não interceda, não levante mais clamor pelaquele povo e nem insista mais por ele. Deus não ouvirá, pois eles estão vivendo o pecado deliberado. Deus não vai ouvir o clamor, a oração e a intercessão do outro. Por nós, precisamos nos posicionar. É isso que o Senhor tem bradado nesse tempo. Deus tem nos convidado a um tempo de intimidade, de alinhamento. E Deus abriu os olhos de Jeremias a respeito disso tudo. E hoje, Ele também abre os nossos olhos. Nesse momento, eu quero te convidar a parar tudo, fechar os seus olhos e dedicarmos uma oração ao Senhor. Pai, neste momento, Senhor, te louvamos e te agradecemos por esta palavra. Sabemos que temos vivido tempos difíceis e precisamos estar atentos aos teus comandos, à tua voz. Nos perdoa pelos nossos maus caminhos e nos ensina a caminhar contigo da forma que o Senhor quer. Fala aos nossos ouvidos, Senhor, que os nossos caminhos sejam retos diante de ti. Não nos desampara, Senhor. Sabemos que a melhor decisão é escolher seguir contigo, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Mais uma vez te agradecemos por essa palavra e pedimos, nos alinha, Senhor, aquilo que o Senhor quer. Obrigada mais uma vez, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.